Bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de planta em vaso de forma técnica, mas numa linguagem bem simples. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. Hoje iremos responder as perguntas da semana. É a sessão de número 58. Muitas perguntas cada vez mais técnicas, tá certo? Mas eu responderei numa linguagem bem simples para que todo mundo consiga absorver as respostas, tá certo? Fique até o final do vídeo que são muitas perguntas bem interessantes, tá certo? A primeira pergunta encaminhada pela Apicultura Pouso Frio, né? Eles me perguntam se pode ser utilizado o adubo organomineral para a cultura da rosa do deserto. Boa pergunta essa, tá? Eu vou responder, mas eu já fiz um vídeo, né? Eu já postei aqui um vídeo sobre o adubo organomineral, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir depois, seria bem interessante, tá certo? Olha, você pode sim utilizar o adubo organomineral, tá certo? Para a cultura da rosa do deserto, mas muito cuidado com o excesso, tá? O adubo organomineral, na verdade, ela é um adubo químico, né, do grupo NPK, tá? Que não é recomendado para plantas em vaso, né? Mas elas são misturadas com adubo orgânicos, tá certo? Diversas fontes, né? A gente vai fazer outros vídeos sobre isso, tá certo? Mas elas têm a salinidade, tá? Mas como ela também tem os orgânicos, né? Os adubos orgânicos, tá? Essa salinidade, digamos assim, fica numa taxa um pouco menor, mas são salinos sim, tá? Tem que se tomar cuidado, você pode usar para essa cultura da rosa do deserto, né? Os adênions normalmente são plantas, né? São espécies resistentes à salinidade, tá certo? Eu estou preparando, nós estamos fazendo um trabalho científico com relação a isso, tá certo? Eu irei divulgar aqui nesse canal futuramente. Você pode utilizar desde que não exageradamente, tá certo? Eu acho que não vejo problema nenhum, mas sempre cuidado com relação ao excesso. A segunda pergunta também muito interessante, encaminhado pelo Ítalo, né? Ele pergunta se pode usar o bocache ou aplicar o bocache próximo das raízes das plantas, né? Ítalo, muito interessante a sua pergunta, tá? Eu estou pensando em fazer um vídeo novamente sobre esse item. Eu já tenho postado vários vídeos sobre o bocache, inclusive a aplicação do bocache na forma, digamos assim, mais fluida, né? Em orquídeas. Se você puder assistir, eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, seria bem interessante, tá certo? Olha, vai depender muito do tipo do bocache, né? Existem diversos tipos de bocaches, tá certo? O pessoal acaba confeccionando conforme o que vem na cabeça, tá certo? E muitas pessoas, inclusive, fazem um bocache, né? Confeccionam um bocache colocando NPK, tá? Eu já vi isso em alguns canais e não é recomendado fazer isso. Vai depender muito do bocache que você está utilizando, Ítalo, tá certo? Nós fabricamos o nosso bocache, já postei alguns vídeos sobre isso e nós estamos postando também uma sequência de como confeccionar o bocache da forma tradicional, tá? Se você puder assistir nesse canal, seria bem interessante. Esses bocaches, tá, que são confeccionados da forma tradicional, ela sim tem salinidade, porque ela é um adubo
ok? Mas o índice de salinidade dela é muito menor com relação a esses adubos químicos, né? Então, esses tipos de adubo a gente coloca, tá certo, bem próximo das raízes ou até em cima das raízes, tá certo? Não chegam a queimar essas partes das plantas. Mas se você compra o seu bocache, eu não sei te dizer se ela vai afetar positivo ou negativamente, tá, essas partes das plantas. Evite, em vias de dúvida, né, evite colocar o bocache em cima de parte das plantas. Tá? A terceira pergunta, muito interessante, encaminhada pela Silvana Gonçalves, que sempre encaminha as perguntas para a gente. Obrigado, Silvana. Ela pergunta se ela deve continuar adubando as suas orquídeas que já estão com a haste floral. Silvânia, é o seguinte, tá? As espécies de orquídeas, elas na verdade são plantas, tá? Que absorvem os nutrientes, tá certo? Durante todo o ano, durante toda a fase de crescimento dela, inclusive quando tem as hastes florais, tá certo? Só que eu já postei alguns vídeos dizendo para que não adube na fase da floração. Isso por causa das concentrações altas de nitrogênio de alguns adubos químicos, principalmente, que existem no mercado. Esse adubo, na verdade, com altas concentrações do nitrogênio, a planta vai absorver isso, tá certo? E isso pode fazer com que haja um alongamento das células, tá certo? E isso pode, digamos assim, de uma certa forma, complicar a sua floração, tá certo? Por isso que, em termos bem gerais, a gente fala para não adubar nessa fase, tá certo? Da emissão da hastes e da floração. Mas, tá, como você mesmo disse, já tem usado o coat, né? O coat vai estar liberando nutriente para as plantas, né? Mesmo nessa fase, tá certo? O que não é, digamos assim, prejudicial, tá certo? Porque ela faz aquela adubação da forma lenta, né? Libera nutrientes na forma lenta, tá certo? Como se fosse o caso do bocache e a grande maioria dos adubos orgânicos. Quando eu falo para não adubar nessa fase, é justamente esses adubos químicos que têm alta concentração de nitrogênio e oferta, tá, num curto espaço de tempo, uma grande dosagem de nitrogênio. Eu irei fazer outros vídeos a respeito desse assunto, que é muito importante, muito interessante. Tá? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Peço para vocês clicarem no joinha, tá certo? Inscreva-se no nosso canal, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E também clique no sininho, tá certo? E com isso você vai ter aviso, tá? Aqui pelo YouTube quando tiver novos vídeos, tá certo? Eu conto com vocês, ok? A quarta pergunta encaminhada pelo Eliseu Souto, né? Ele me pergunta qual deveria ser a proporção exata de pó de coco, fibra de coco, casca de arroz carbonizada no seu substrato. Pergunta se isso vai depender da espécie vegetal que ele vai utilizar, tá certo? Você mesmo já respondeu, né? O substrato vai depender muito da espécie que você vai destinar ao seu substrato, mas é principalmente do manejo, viu? Eu sempre comento aqui, o manejo, em termos de substrato, o manejo tem que sempre estar em primeiro lugar, tá? Independentemente do seu substrato, tá? A frequência da rega, a quantidade de água a ser regada é muito importante. Aliás, digo que é até muito mais importante que a mistura do seu substrato, ok? Eu tenho vários vídeos que comentam sobre isso, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, tá? Existe um playlist chamado Substrato,
que se você puder assistir, tá, seria bem interessante, tá? Você vai ter essa noção do que eu tô falando aqui, tá certo? A quinta pergunta é encaminhado pela Beth Souza, né? Com relação à confecção do bocashi. Beth, eu já estou postando, tá, vídeos sobre o sistema, né, da confecção do bocashi, tá certo? E a pergunta aqui eu vou responder, mas eu já coloquei num vídeo que será postado, tá, em breve, tá? Então aguarde que a gente está postando os vídeos sobre a confecção do bocashi. Eu andei vendo alguns vídeos, né? E realmente o pessoal tem falado algumas coisas que não tem sentido, tá certo? Então eu vou falar aqui rapidamente, né, sobre esse item específico que você me perguntou. Ela me pergunta se pode usar, tá certo, no lugar do melaço da cana, o xarope do caju, tá? Olha, Beth, eu não fiz esse trabalho ainda, tá? Eu gosto de apresentar aqui para o pessoal situações em que eu já fiz ou já confeccionei, tive ou não tive resultado, tá? Nesse caso eu não fiz, eu vou ficar devendo para você, tá certo? No caso do xarope do caju, a gente sabe que tem, tá, altíssimas concentrações, tá certo, de açúcares naturais, tá certo? Eu acredito que você possa sim utilizar esse produto, tá certo? Mas se você estiver fazendo, faça sempre numa pequena proporção para ver se você vai ter o resultado. Eu utilizo muito, né, a rapadura, tá certo? Porque aqui a gente tem rapadura para todo canto, né? Rapadura, digamos assim, natural, porque a gente já conhece rapaduras artificiais, infelizmente, né? Mas essa rapadura, né, dessa coloração até marrom escuro, né, que você percebe que é natural. Você pode usar esse material, tá certo, como fonte de açúcar, tá certo? Porque o bokashi, na verdade, os micro-organismos necessitam, tá, basicamente dessa fonte energética para o seu a sua sobrevivência, tá certo? Então faça sempre em pequenas quantidades, né? Faça em pequenas proporções, tá certo? Para que você não tenha surpresa aí desagradável. Vocês viram que são 5 perguntas, né, encaminhado pelo pessoal daqui, tá certo? Que assistem esse canal, tá? E cada vez mais técnicas, né? Acho bem interessante, né? E com isso a gente consegue, na verdade, entender principalmente se o pessoal está conseguindo absorver ou não a nossa linguagem, tá certo? Então é muito importante que vocês encaminhem as suas dúvidas, suas perguntas para a gente aqui, tá certo? E encaminhe também sugestões, isso ajuda muito o nosso canal, tá? Como em todos os vídeos, né, a gente dedica um vídeo para uma entidade que está precisando, tá? Está necessitando da nossa ajuda. O Lar Nossa Senhora de Fátima acolhe, tá, pessoas sem recursos financeiros para o tratamento de câncer. Se você puder ajudar com qualquer coisa, não precisa ser dinheiro, tá certo? Roupas usadas, tá certo? Alimento não perecível, o que você puder doar. Conto com a sua ajuda, tá certo? Ajude essa entidade também. E peço também a sua ajuda, tá, para o nosso trabalho aqui, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e se inscreva. Isso ajuda muito o nosso canal. E também clique no sininho. Com isso você vai ter um aviso, tá, desse canal do YouTube quando tiver novos vídeos, tá certo? Conto com você. Até o próximo vídeo. Grande abraço.